ceia. Jesus chamou seus discípulos, reuniu-se num aposento, enquanto seus irmãos judeus estavam lá fora comemorando a festa dos pães ázimos, que era uma festa concernente à lei de Moisés. Nesse aposento, Jesus usou dois elementos como símbolo, porque era lei e tinha que haver símbolos, porque esses símbolos eram a sombra da realidade de hoje. Então ele pegou um pão e pegou vinho nesse jantar, que era uma cerimônia que se fazia em Israel. Todos os judeus faziam isto. Não foi Jesus que fez especificamente. Todos os judeus faziam isso. Então Jesus chamou os seus discípulos e apresentou isto a eles. Em momento nenhum, Mateus registrou, Mateus estava lá, era um dos 12, registrou que era para fazer em memória dele. Jesus não disse isso, nunca disse isso. Se ele ia ressuscitar, ele não ia mandar fazer em memória dele, ele não ia ficar morto. Bom, tem mais isso. Essa ceia jamais foi santa, porque ele estava ali como homem, como filho do homem, não como Deus. Então não era santo, tá bom? Tem mais. Nem os outros judeus sabiam disto. Isso ficou entre os 12. Era um segredo entre os 12. Não eram para os judeus, muito menos para nós. Nós ressuscitamos com ele. A nossa ceia, nós já ceiamos. Na sua morte, comemos a sua carne. E na sua ressurreição, bebemos o seu sangue. Por isso nós temos vida em nós. Não é essa porcaria que a religião dá. Ouviu, pastor Ricardo, pastor das trevas? Mentiroso do inferno. Bom, inferno que você criou para a tua religião. Bom, nenhum outro que estava presente lá, Pedro, Tiago, João, Judas, esses caras estavam lá. Nenhum deles mencionou isso nos seus livros. Nenhum judeu falou sobre isso. Mas o que eles fizeram para passar uma credibilidade? Esses malditos criadores da Bíblia. Eles pegaram na carta de Paulo e colocaram 4 versículos na fala de Paulo para passar uma credibilidade de que Jesus mandou fazer isto. Não mandou, não. Não mandou, não. Isso foi inventado pelos criadores da Bíblia. Tem outro ponto, meu irmão, teimoso e desobediente. Quando Jesus disse examinai as Escrituras, ele não está falando sobre Bíblia. Ele estava falando sobre o Torá, tá? Onde estava lá escrito as leis e os profetas. Não está falando sobre Bíblia, não. Então vê se você cala a tua boca para não falar bobagem. Tá bom? A Bíblia foi criada pelo clero romano católico e abraçada pelos evangélicos porque dá grana, dá dinheiro, elege político e escraviza vocês que são teimosos e desobedientes contra a verdade. Tem mais pontos nisso aí. Além de nenhum deles falarem sobre esse assunto, para passar uma credibilidade, eles colocaram na carta de Paulo e de Lucas. De Lucas é uma confusão. E em Paulo eles colocaram que Paulo, dizendo, eu recebi do Senhor Jesus que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, tal. Mentira! Paulo teve um encontro com o Cristo que ressuscitou. E o Cristo vivo jamais mandaria ele fazer isso. Porque o Cristo vivo disse a ele, você vai pregar o reino de Deus. A minha ressurreição. E na minha ressurreição não tem comida nem tem bebida. O reino de Deus não tem isso. Então isso é uma mentira diabólica, satânica dentro dessas religiões, todas elas demoníacas. Todas essas religiões que estão aí, assembleias, universais, todas essas são do demônios, não pertencem a Deus. Ouviu, irmão que está aí dentro, socado aí dentro, dizendo que é crente a Deus? Você não é, não. Você é carne. E não adianta tentar calar a minha boca. Não tentem. Nem pensem nesse item. Porque eu estou aqui com autonomia divina
para tirar de dentro desse inferno que vocês criaram todos aqueles que foram predestinados à graça. E ninguém vai me impedir, nem aplicativo. Estou voltando já. Com mais verdades da graça para quem quer viver a liberdade que Cristo deu.